versículo de número 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Louvado seja Deus. Tem algumas pessoas que ainda estão procurando aí. Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração nesta noite. A palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, vista-se com toda a armadura de Deus, para que puderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, pegue-se toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido, tudo permanecer inabaláveis. Portanto, fique firme, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderás apagar todos os dados dos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre a fazer. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso, poderoso, soberano e eterno Deus, Deus digno de toda honra, Deus digno de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Neste momento, Pai, rendemos graças ao Senhor pelos louvores entoados ao Senhor, pelas orações apresentadas ao Senhor nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, profetizo, meu Deus, que todos que colocaram as plantas dos pés neste lugar venha sair daqui ricamente abençoado, transformado pelo poder da tua palavra. Desde já nós oramos, te agradecemos, na certeza da vitória, e todos digam, pode tomar seus assentos. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, estamos aqui diante da carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos de Éfeso. A palavra do Senhor nos ensina que o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta, e o apóstolo Paulo, ele se apresenta como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas uma das coisas interessantes ao meditar, uma das coisas interessantes ao examinar as Sagradas Escrituras, observamos que Paulo, ele estava encorajando, Paulo, ele estava fortalecendo nossos irmãos gentios. A Bíblia diz que o povo gentil, eles tinha que ter em memória, ele tinha que ter um conhecimento a respeito da salvação através da fé e da graça do Senhor. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo, ele começa engrandecendo ao Senhor, dizendo que Deus, ele nos abençoou em Cristo Jesus e colocou o próprio Filho em lugares de honra, à mão direita do Pai. E o próprio Filho, ele foi abençoado em todos os lugares celestiais. Como Jesus, Filho de Deus, assentado à mão direita do Pai, a autoridade, a ordenança do Senhor vinha do trono de Deus,
E a própria palavra diz que todo aquele em Cristo Jesus, ele também foi abençoado nos lugares celestiais através de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, através da sua epístola, ele começa a fortalecer os irmãos, aqueles que verdadeiramente estavam firmes. O apóstolo Paulo, ele começa a lembrar na memória dos irmãos e agradecer pela coragem, pelo fortalecimento e pela fé em Cristo Jesus e a ousadia que eles tinham em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele estava alegre, ele estava feliz, porque todos aqueles que aceitavam Jesus estavam firmes. O apóstolo Paulo, ele começa a elogiar, o apóstolo Paulo, ele começa a engrandecer o nome do Senhor através dos irmãos. Mas uma das coisas interessantes que o apóstolo Paulo, ele traz a lembrança dos irmãos, dizendo que outrora, no passado, os irmãos que tinham aceitado a Jesus, antes de conhecer a Jesus, eles eram escravos, eles andavam oprimidos, eles andavam escravizados pelo pecado. Ele estava afastado da vontade do Senhor, mas através de Cristo Jesus, através da cruz do Calvário, a qual Jesus ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, nós passamos a ter reconciliação em Cristo Jesus. Aquilo que se tornava maldição em nossas vidas, aquilo que nos fazia preso pela lei, a Bíblia diz que Jesus aboliu. A Bíblia diz que Jesus ele nos libertou para que em Cristo Jesus eu e você, através da graça, pudesse ser livre para adorar e glorificar e bendizer o nome do Senhor. Mas uma das coisas interessantes que o apóstolo Paulo, ele escrevendo esta carta, o apóstolo Paulo, ele vê conflito no meio dos irmãos. O apóstolo Paulo, ele vê batalhas espirituais no meio dos irmãos, porque o próprio apóstolo Paulo, ele nos ensina através da epístola, dizendo: irai-vos e não pequeis. Existia dissensões no meio dos irmãos, existia batalhas espirituais no meio dos irmãos, mas o apóstolo Paulo, através desta carta, ele começa a fortalecer, ele começa a direcionar. O apóstolo Paulo, ele começa a ensinar aos irmãos a viver em uma dimensão espiritual. Por quê? O apóstolo Paulo, ele cita as armaduras de Deus. O apóstolo Paulo, ele tem o interesse de levar os irmãos a ser conduzido em um nível espiritual. Mas por quê? O apóstolo Paulo, ele traz as armaduras de Deus, mandando que os irmãos se revestissem das armaduras de Deus. Por quê? Porque todos nós sabemos que todos os soldados, quando ele quer se apresentar na sua infantaria, ele tem que se vestir com as suas armaduras. Todos os soldados na linha de frente, ele se apresenta vestido com as suas armaduras. Mas uma das coisas que eu aprendo, que nem todos os soldados que usa as armaduras quer dizer que ele é um valente, é um guerreiro, ele é um vencedor. Porque tem muitas pessoas que vestem as armaduras espirituais e é um derrotado. Tem muitas pessoas que usam armadura física e no seu interior é um derrotado. Lembra quando Golias ele afronta o exército de Israel? E a Bíblia diz que agora Davi ele se apresenta, e o rei Saul, ele veste Davi com as suas armaduras, e quando Davi ele vai guerrear com Golias, ele se sentiu sufocado pela armadura a qual Saul colocou sobre ele. Mas ele entendeu, e ele começa a ter uma atitude profética, que aquelas armaduras não ia fazer ele vencer, mas o que estava dentro do seu interior, a confiança que estava dentro do seu interior, ia fazer ele mais do que vencedor na batalha. Mas uma das coisas interessantes é que tem muitas pessoas que se revestem das armaduras de Deus, mas porém quando tira as armaduras que está sobre a sua vida, vê o resultado. Tem muitas pessoas, querido, que se cobrem com as armaduras de Deus, e tem muitas pessoas que se cobrem com as armaduras do próprio homem, do próprio eu.
E às vezes a armadura que está na vida da pessoa é o orgulho, é a soberba, às vezes é a autoconfiança. Então o apóstolo Paulo, ensinando através da sua epístola e nos direcionando através dos irmãos, dizendo: olha, vocês precisam se revertir, se fortalecer, não destas armas que você tem fisicamente, mas a armadura que você precisa se revestir é as armaduras espirituais. Por quê? Porque o homem discerne as coisas espirituais quando anda em espírito. O homem, ele vence, aleluia, as lutas e as batalhas espirituais quando ele anda conforme a vontade do Espírito Santo. O homem, ele só vence as guerras e as batalhas espirituais quando ele entende, aleluia, que as armaduras de Deus espirituais vai fazer ele, vai fazer ela mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Porque a própria palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Tem pessoas que estão se revestindo com as suas próprias armaduras, mas o apóstolo Paulo, através desta epístola aos nossos irmãos gentios de Éfeso, dizendo: olha, você precisa se revestir das armaduras de Deus. Quem veio nesta noite se revestir das armaduras de Deus aqui? Quem veio nesta noite buscar um direcionamento do céu aqui para vencer as guerras e as batalhas espirituais? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, querido, que nesses últimos dias a nossa batalha cada dia vai aumentar. Por quê? Porque a Bíblia diz: por se multiplicar, o amor de muitos esfriarão, a maldade vai crescer, as lutas vai acontecer, mas o Senhor, ele diz: olha, o segredo é você se revestir. Se revestir de quê? Da fé. Se revestir de quê? Aleluia, do escudo, a proteção, capacete. E nesta noite Deus, ele vai te dar ferramentas. Nesta noite o Senhor vai te dar direcionamento para o quê? Para você vencer a batalha que você está enfrentando no dia de hoje. Deus vai te dar direcionamento. O apóstolo Paulo, ele viu e ele vivenciou as batalhas que estavam acontecendo no meio dos irmãos. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha experiência. O apóstolo Paulo, ele queria ensinar as lutas e as batalhas que ele enfrentou interiormente e exteriormente. O apóstolo Paulo, ele enfrentou prisões. O apóstolo Paulo, ele enfrentou frio. O apóstolo Paulo, ele enfrentou fome, escassez. O apóstolo Paulo, ele enfrentou tantas coisas. Mas uma das coisas que eu aprendo, que o apóstolo Paulo, ele estava revestido, não das armas humanas, mas ele estava revestido com as armas espirituais. O que é que eu aprendo aqui? Que quando você está revestido com as armas espirituais, ei, alguém pode te perseguir, alguém pode se levantar contra a sua vida, você pode enfrentar batalhas espirituais, guerra, mas você sabe que o seu Redentor vive e Ele está com você. Ele está na frente da peleja e é Ele que garante a sua vitória. Uma das coisas que quando eu começo a observar, e quando eu começo a ver a luta que o nosso irmão João passou, a luta que Silas passou, a luta que Pedro, ele passou, a luta que os demais irmãos passaram, eles foram perseguidos, teve pessoas que foram apedrejadas, teve pessoas que foram presas, mas uma das coisas que eu aprendo, que quando você está revestido das armas espirituais, você não tem o prazer e o desejo de vingança. Você entende, aleluia, que Deus, ele te preparou. Você compreende que Deus te revestiu com as armas espirituais. Por mais que alguém se levante, por mais que alguém te ofenda, por mais que alguém queira quebrar tuas pernas, te prender, mas você entende que a sua guerra e as suas batalhas é espirituais. Quando você passa a viver e a compreender que Deus te revestiu de armas espirituais, você entende que a sua luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue. Você compreende, querido, que este patrão que está se levantando contra a sua vida, este vizinho, você compreende que esta batalha dentro do teu lar, esta batalha no seio familiar, e às vezes alguém quer resolver com o seu braço forte, não vai resolver. O Senhor está te levando em uma dimensão que você precisa compreender e entender,
que a sua luta não é carnal, a sua luta é espiritual. E a Bíblia diz que a inclinação da carne gera morte, mas a inclinação do Espírito gera vida e paz. Deus quer te revestir, Deus quer te direcionar através do Espírito. Deus, Ele quer te revelar, aleluia, o segredo da tua vitória. Mas para isso você tem que compreender que quando você é revestido com as armas espiritual, aleluia, você entrega, aleluia, a causa, a situação na mão daquele que pode, na mão daquele que governa, na mão daquele que manda e desmanda, na mão daquele que pode garantir a tua vitória. Quando você compreende, querido, que Deus te levantou em um nível espiritual, você dá graças ao Senhor em tudo. A luta vem, você dá glória a Deus. A escassez vem, você vai dizer: só o Senhor é Deus na minha vida. Alguém vai te levantar, se levantar contra a sua vida, você vai dizer: só o Senhor é o Senhor na minha vida. Quem está entendendo aqui, diga: Deus te chamou não para você ficar prostrado, Deus te chamou não para você estar murmurando, Deus te chamou não para você travar o teu coração, teu pensamento e querer achar que a tua batalha, aleluia, você que tem um poder de vencer. Não, Deus, Ele te chama nesta noite, moça. Deus, Ele te chama nesta noite, moço. Deus, Ele te chama nesta noite, igreja, para que você possa se revestir das armaduras espiritual. E Deus tem ferramenta nesta noite, Deus tem armas nesta noite para colocar em tuas mãos. Diga para o teu irmão: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quer o diabo ou não, quer o demônio ou não, Deus te levantou como vencedor. Deus te levantou como vencedor. A palavra do Senhor diz que em Provérbio que o Espírito do Senhor, o Espírito do homem é lâmpada do Senhor. Deus, Ele tem prazer em acender a lâmpada que está dentro em você. Deus, Ele tem prazer de estar conectado através do teu Espírito para te conduzir. Deus, Ele tem prazer em te levantar para te conduzir em lugares altos e elevados, porque a própria palavra diz. O apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui em Efésios capítulo 1, versículo de número 4, diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, e nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para ele, para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Diga para o teu irmão: Deus, antes do teu nascimento, Deus já tinha propósito contigo. Oh, aleluia. Antes das batalhas, antes das pelejas, antes das guerras, Deus, Ele já sabe que ia suceder na tua vida. Mas Deus está dizendo: em Cristo Jesus, Deus te colocou em lugares elevados. Para o quê? Para você levantar a cabeça e você entender que só o Senhor é Deus na tua vida. Diga para o teu irmão: você é mais do que vencedor. Deus te levantou como arauto, como porta-voz, como atalaia. Deus te levantou, querido, como ferramenta. Para quê, pastor? Para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. É este Deus que nós servimos. E o apóstolo Paulo, ele tinha certeza disso. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza. E a própria palavra do Senhor diz que o homem, ele só é espiritual quando ele nasce do Espírito. O homem só é espiritual quando ele nasce do Espírito. Quem já nasceu do Espírito aqui? Quem é guiado pelo Espírito aqui, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Quem é guiado pelo Espírito, oh, aleluia. A palavra do Senhor diz: andai em
Espírito. Quem está sendo conduzido pelo Espírito aqui, a própria palavra do Senhor diz: enchei-vos do Espírito. A Bíblia diz: não vos embriaguei, aleluia, com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? É que você seja revestido do Espírito, é que você seja conduzido pelo Espírito, é que você seja fervoroso no Espírito, é que você seja direcionado pelo Espírito. Por quê, pastor? Porque quando você é conduzido pelo Espírito, você vai compreender as guerras espirituais. Quando você é conduzido pelo Espírito, você vai compreender e entender as batalhas espirituais. Quando você é conduzido pelo Espírito, você vai saber, aleluia, que no mundo espiritual, na atmosfera espiritual, querido, existe demônios, principados e potestades. Como é que nós vamos vencer os demônios? Como é que nós vamos vencer as potestades, oh querido? É quando você é conduzido pelo Espírito, a sua fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele nos deu autoridade, aleluia, autoridade para o quê? Para pisar em escorpiões e serpente. Quem tem autoridade do céu aqui? Deus já te deu autoridade. Para quê, pastor? Para expulsar este mal, para rejeitar todo tipo, aleluia, de contenda, todo tipo de conflito, todo tipo de seta que tente paralisar a tua caminhada e a tua trajetória. Nesta noite Deus já te deu ferramenta, basta você levantar a sua mão e tomar posse das ferramentas espirituais. Sabe o que é isso? Quando você sai daqui revestido com as ferramentas espirituais, não tem principado, não tem potestade, não tem demônio, não tem palavra contrária, não tem levante, não tem nada que vai te deter. Por quê? Porque você está sendo conduzido pelos céus, pela presença, pela glória, pela Shekinah do Altíssimo. Levanta a tua mão para adorar, levanta a tua mão para glorificar. Se o inimigo pensou que você ia retroceder, ele nesta noite está aqui. O Senhor está aqui para te revestir. O Senhor nesta noite está aqui para te dar ferramentas. Darai comante o comanacas terra lábia. Oh, aleluia. O Senhor, Ele quer que você abra a sua visão espiritual. O Senhor, Ele quer que você se atente para as batalhas que você está enfrentando no mundo espiritual. Com seu braço forte, com seu pensamento, com seu ponto de interrogação. Ei, é batalhas espirituais, e batalhas espirituais você só vence com jejum. Alguém está entendendo aqui? Com jejum, oração e meditando de dia. Darai comante ou comanaia, meditando de dia e de noite, e não apartando, aleluia, esta palavra da tauba do teu coração. Oh, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor, Ele chega para Josué, dizendo: Josué, ninguém te resistirá todos os dias da tua vida, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Tem um conselho aí: não olha nem para a direita nem para a esquerda, não aparte a lei. Ei, sabe por quê? Se você meditar, se você examinar, se você, aleluia, guardar na tábua do teu coração, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem governo satânico, não tem muralhas de Jericó, não tem nada que vai te deter. Antes de você ir para a batalha, Deus já te deu vitória. E eu quero profetizar que quando você guarda a palavra, não precisa você ir para a batalha, porque Deus já te deu vitória. É este Deus que nós servimos. É o Deus poderoso. Darai comante o comanacas terra lá. É o Deus poderoso. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, revestivos. Ele está dizendo: você precisa se fortalecer. Você precisa estar revestido. Por quê? Um soldado que não está revestido, ele se torna um alvo fácil. Um alvo fácil.
E não quer dizer que todas as pessoas que usam armaduras, existem dois tipos: armaduras físicas, feitas pelo homem, armaduras vindo de Deus. Como é que o soldado ele é representado na sua infantaria? Pelas suas vestimentas. Ele vai bater ali a sua continência, vai se apresentar, vai estar em um lugar de serviço, mas não quer dizer, porque ele está revestido, que ele ganhou todas as batalhas. Não quer dizer porque ele está revestido com as armaduras, porque ele é um guerreiro. Tem pessoas que vestem e quando vê a guerra foge, tira, veste, se suja tudo e diz que veio da batalha. E mentira, não pegou nem na espada. Tem pessoas que demonstram-se um revestimento, mas quando é confrontado espiritualmente, está mostrando que é fraco, só é aparência. Mas quando o apóstolo Paulo ele começa a instruir os nossos irmãos, ele diz: olha, esse conflito, essa batalha, o que você está enfrentando e que vai enfrentar, não vai ter vitória com seu braço forte. Eu vou te dar um conselho. Eu aprendi, porque eu já estou revestido. Eu sei dar graças a Deus em tudo. Eu fui apedrejado, me levantei e continuei pregando a palavra. Eu fui preso, aleluia. E Deus me tirou da prisão. Os meus companheiros também sofreram, já estava revestido. Paulo, ele está passando a experiência que ele passou. E o revestimento que estava sobre a vida dele. Tem pessoas que dizem que está revestido, mas quando é confrontado, cadê o revestimento? É sinal que você precisa descer para se revestir. Quem está entendendo, diga amém. Porque o homem revestido, uma mulher revestida, um jovem revestido, ele vai ser confrontado dia após dia. Para isso, Jesus nos chamou. O evangelho que eu estou pregando aqui não é evangelho tome casa, tome carro, tome emprego. Não, o evangelho que eu estou pregando aqui é um evangelho de revestimento. Receba poder, receba unção, receba ousadia do Espírito, recebe, aleluia, para se revestir do dia mau. É este evangelho que eu prego. Porque o próprio Jesus diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que tem pessoas que têm as armaduras, mas é umas armaduras físicas. Primeira batalha que vem, quer retroceder, quer desistir, porque não recebeu o revestimento. Você sabe qual é o segredo do Senhor para a sua vida aqui? Deus, ele quer te revestir. Deus, ele quer derramar unção sobre a tua vida, querido. É você enfrentar as batalhas, lutas, as diversidades, e você está sorrindo. Você está louvando, cantando. É você passar por escassez, é você passar por crise, é você abrir a geladeira, é você colocar a mão no bolso e na conta bancária, e o saldo está zero, e você está dizendo: meu Redentor vive. É a batalha. Você suportar, às vezes, a fraqueza de alguém. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês precisam se revestir. Você precisa se revestir, por quê? Porque as lutas não vão cessar. As perseguições não vão cessar. A disseção não vai parar. Os levantes vão ter que acontecer. Nem tudo que você quer vai chegar até você. Nem tudo que você quer fazer é o que Deus quer que você faça. Precisamos estar revestidos. Para o quê? Para que a boa e perfeita vontade de Deus
ela possa te alcançar e você glorificar ao Senhor. Oh, toca no teu irmão. Será que você consegue glorificar ao Senhor do jeito que você chegou aqui nesta noite? Será que você consegue glorificar o Senhor, aleluia, pela crise, pela palavra que você ouviu hoje, por tudo que aconteceu na sua vida hoje? Foi duro, aleluia, foi estreito, a batalha foi árdua na tua vida, mas é óbvio que a promessa de Deus para se cumprir e o testemunho para acontecer na tua vida, você tem que passar para ser exemplo na vida daqueles que vão te aconselhar, te pedir conselho. Diga para o teu irmão: ei, às vezes a luta vai ter que vir, aleluia, a adversidade vai vir para o teu crescimento espiritual. Para quê? Porque alguém vai chegar até você e é necessário você fortalecer, dizendo: rapaz, eu passei pela mesma coisa, eu passei por esta escassez, eu passei um momento de chegar e andar de chinelo, eu andei um momento de ir para a loja e não ter dinheiro para comprar nem a comida nem roupa, mas eu passei e Deus me livrou. Se Deus te livrou, Ele vai te livrar muito mais se você crer. Se Deus, Ele tem feito coisas maravilhosas e extraordinárias através da tua vida, Ele não para, Ele quer que você marche, Ele quer que você seja determinante, aleluia, nos teus propósitos. Quem estou aqui com propósito, levanta a tua mão e adore ao Senhor. Deus, Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus vai fazer coisas extraordinárias. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, verso 5: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. O apóstolo Paulo, ele estava preparado dizendo: rapaz, eu já aprendi, tudo isso eu aprendi a ter o equilíbrio emocional e espiritual e me posicionar por amor a Cristo. Diga: por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Tem coisas que você vai aprender a ter equilíbrio emocional e espiritual. Pelo amor a Cristo você vai ter que suportar muitas coisas. Sabe o que é isso? Revestimento espiritual. Porque quando você é revestido pelas armaduras de Deus sobre a sua vida, sei dar graças a Deus em... Pergunta para o seu irmão: é fácil dar graças a Deus em tudo? É fácil. Pergunta, é fácil dar graças a Deus? É fácil sorrir na adversidade? Não. Mas por amor a Cristo, você vai abrir o seu gargalo e vai dizer: só o Senhor vive, só Deus é o Senhor na minha vida. Por amor a Cristo, às vezes você vai ter que suportar seu cunhado, a sua cunhada tem se levantado contra a sua vida com calúnia, com mentira. Por amor a Cristo, você vai suportar o seu irmão de sangue, por causa da inveja, aleluia, por causa desse conflito, jogando o pai e a mãe contra até mesmo a pessoa. E você vai ter que amar, você vai ter que suportar às vezes atitude, palavras que você não está preparado a ouvir, vai ter que suportar, por amor a Cristo. Por amor a Cristo você vai ter que abrir mão, às vezes, do seu bem prazer, para que a vontade de Deus venha se concretizar na sua vida. É duro, mas é gratificante, porque quando Deus está no controle, Deus faz coisas maravilhosas. Deus faz você ser uma pessoa incrível, Deus faz você ser uma pessoa radiante, Deus faz você ser uma pessoa, aleluia, mais do que vencedor. Quando a nossa confiança está em Cristo, é o poder. O apóstolo Paulo, ele tinha experiência. E o apóstolo Paulo, querido, ele começa a ensinar. E no capítulo 3, verso de número 12, o apóstolo Paulo ensinando os irmãos, dizendo: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanime
por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. O apóstolo Paulo dizendo: olha, não desanime, pelo que vocês estão ouvindo e vendo o que está acontecendo na minha vida, mas isso se torna um combustível espiritual para vocês prosseguir. O apóstolo Paulo, ele se coloca como exemplo, dizendo: tudo que sucedeu e está sucedendo na minha vida é como exemplo, é como combustível para você não desistir. E o Senhor está dizendo: não desista, porque o que Deus ele vai fazer na sua vida é algo grande, é algo extraordinário. Diga para o seu irmão: não desista do propósito de Deus na sua vida. Não desista, minha amada, não desista, meu irmão, você que está aí assistindo, não desista. Dai graças em tudo, porque se cada um de vocês pegar o microfone e testemunhar das maravilhas que Deus ele fez antes e o que Deus está fazendo depois, vai levantar muitas vidas que estão prostradas. Porque a nossa caminhada é dia após dia, dia após dia. Levanta o gigante, cai por terra. Levanta outro gigante, cai por terra. Vem o urso, cai por terra. Vem o leão, cai por terra. Mas uma das coisas que nós temos convicção, o que está aqui dentro, é a certeza e a garantia da nossa conquista. O que é que está dentro do seu coração? E o que é que está dentro? Aleluia. Você tem certeza de fé que Deus vai fazer coisas além do que você pensa, do que você imagina? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Deus ele vai fazer. Deus ele vai fazer. Quantas pessoas em meio às escassez, em meio às lutas, afronta. Quantas pessoas, queridos, estão chutando balde, estão pensando em desistir, porque não suporta as batalhas, afronta, dentro do lar, no trabalho, em tantas áreas da sua vida. Mas eu quero te dizer, faz parte da nossa trajetória. O Senhor Jesus, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Diga para o seu irmão: para seguir a Jesus, aleluia, há uma grande responsabilidade. Deus te chamou com uma grande responsabilidade. Você é embaixador do céu nesta terra. Você é representante do céu. Quem é representante do céu aqui? Deus, ele te escolheu, aleluia. Esse Deus escolheu você. Faça valer a escolha de Deus na sua vida. Faça valer a escolha de Deus na sua vida. Aleluia. Não desmereça aquilo que Deus ele fez valer, confiou em você. É um privilégio, é uma honra. Aleluia. No meio de uma grande multidão, Deus diz: é você, minha filha, é você. É você, é com você que eu conto, é você que eu escolhi. Pode vir luta, pode vir escassez, pode vir tudo. Ei, nesta noite eu estou te revestindo com as armaduras que te deu, aleluia. Recebe aí o revestimento espiritual, recebe aí o equilíbrio emocional, recebe o direcionamento de Deus, aleluia, para a tua casa, para a tua família. Ei, a resposta que você veio buscar hoje, a palavra do Senhor diz: revestivos de todas as armaduras. Não uma armadura de derrotado, não uma armadura que quando você chega em casa murmura, se lamenta. Não, é uma armadura de fé, dizendo: eu posso, Deus já me deu a vitória. É quando as pessoas olhar para você e ver você como vencedor. Cadê os vencedores? Cadê as vencedoras? Cadê? Tem vencedor aqui? Tem vencedoras aqui? Tem. É por isso que o diabo não te suporta, é por isso que o diabo faz de tudo para tentar te parar, mas ele não vai te parar. Sabe por quê? Porque os céus te abraçam, os céus, aleluia, te levanta nesta noite com poder e glória. Quem está sendo abraçado aqui pela Trindade aqui, quem está sendo abraçado pelos céus, oh, aleluia, sinta-se abraçado pela mão de Deus. Eu quero te dizer que você vai cantar o hino da vitória, você
vai testemunhar que só o Senhor é Deus na sua vida. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo: revestivos. Tira as armaduras físicas e procure revestir-vos das armaduras espirituais. Quando você se reveste das armaduras espirituais, oh, que coisa linda, oh, que coisa maravilhosa, querido. Você entende que o apóstolo Paulo dizendo: portanto, fique firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Você entende que Deus, Ele é justo, e tudo que você pratica é na base da justiça. Você compreende, querido, que a justiça de Deus, ela te alcança, e não precisa você falar, o próprio Deus, Ele é o nosso justo juiz, para nos justificar. O Senhor está mandando você se revestir das armaduras dele nesta noite. O Senhor está mandando você se proteger, aleluia, de todas as armaduras que o Senhor preparou. Tem os pés calçando com a pregação do Evangelho. Oh querido, você sabe que o soldado romano, quando ele calçava aquela sandália de couro com os pregos, para que os pés dele fossem firmes, para na hora da batalha eles não escorregassem. O Senhor está mandando a você brindar os seus pés, para quando você pisar firme, aleluia, você não se inclina nem para a direita nem para a esquerda, você está firme na presença dele. Quem está firme na presença do Senhor aqui? Quem está firme? Oh aleluia, oh aleluia. Cada revestimento tem um significado. Cada revestimento, aleluia, das armaduras tem um significado. O apóstolo Paulo diz: vocês precisam brindar-se. Não é o que o seu marido vai falar, o que sua esposa vai falar, o que o seu filho, o que o seu irmão vai falar. É para você brindar-se do que os demônios ele está preparando para tentar te atingir. Porque ele diz: a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue. Se não é contra a carne e o sangue, é contra quem? Principado, potestades e governos satânicos. Diga para o teu irmão: sai daqui revestido do poder de Deus, e através da tua palavra com autoridade, aleluia. Não fica nem principado, nem potestade, nem demônios na sua frente. Por quê? Porque Deus, ele te fez mais do que vencedor. Quem é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Aplauda Jesus e glorifica ao Senhor. Aplauda Jesus e glorifica ao Senhor. Deus te fez mais do que vencedor. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. O Senhor te dá a ferramenta hoje. Vamos adorar agradecendo ao Senhor. Oh Espírito Santo, meu Jesus, se coloque de pé. Se coloque de pé. Você não é daqueles que se reverte e mostra forte, mas por dentro está fraco. O Senhor quer te fortalecer o seu interior. O Senhor quer te dar força espiritualmente para você prosseguir. Oh Espírito Santo, visita esta pessoa que está aí na sua casa, essa pessoa que está na empresa, essa pessoa, Deus, que está dentro do seu carro. Visita cada coração nesta noite.
Oh, Senhor, visite de uma forma especial, Pai. Aleluia. Você não vai desistir por causa das afrontas. Você não vai desistir por causa das más notícias. Você não vai desistir, não. Louvores ao Rei, montanhas se prosseguem, os seus mares ao som de teu nome, alegres e loucos. Tem alguém aqui nesta noite? Quem está aqui pensando em desistir, pensando em largar tudo, eu quero orar por você. Você que foi tocado através desta palavra e que recebeu oração, vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida nesta noite. Saia do seu lugar, venha. Quero orar por você. Quero apresentar a sua vida a Deus nesta noite. Aleluia. Não tenha vergonha, venha. Daramanchocomanacas-terra-lá. Erei comanto nevalabiaçu. Oh, aleluia, venha. Tem mais pessoas aqui. Saia do seu lugar correndo. Venha receber revestimento, força. Oh, venha, jovem. Venha receber sua vitória. Venha, meu jovem. Venha aqui na frente, venha. Vou te ungir, venha. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Darai comante o coma na casterra lá. Quero beber, meu Deus, do teu rio. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Se o Senhor não fazer, ninguém faz. Receba alegria, moço. Receba a visitação do Espírito Santo no teu coração. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, esta lágrima que está sendo derramada é lágrima de resposta. Pagai, comande, coma na casa, meu Deus. Eu vejo Deus restaurando a tua vida, jovem. Eu vejo o propósito de Deus tão lindo, lábia, terra lábia, na sua vida. Grande alamancho, coma na casa, terra lábia. A fúria do adversário, grande é a reunião dos infernos para com a sua vida. Mas o Senhor, Ele contempla o teu coração. Grande foi a luta para você chegar neste lugar. Oh, aleluia. Você não morre não, porque Deus tem promessa, e a promessa do Senhor é de se cumprir. Aleluia, você vai ver. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, meu Deus. Alegra teu coração nesta noite. Aquieta a tua alma nesta noite. O Espírito Santo te visita. Oh, dá um abraço nesta mulher, dá um abraço. Dá um abraço nesta jovem aqui, dá. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Recebe força nesta noite. Recebe alegria do Espírito. Recebe confirmação do Espírito. Recebe motivação. Recebe direcionamento, fortalecimento. Recebe força, recebe as armas espirituais. Oh, seja brindada pelo céu, seja protegida a mente, o subconsciente. Não permita, aleluia, que os teus pensamentos sejam vulneráveis às artimanhas dos infernos. O Senhor brinda a tua mente, o teu pensamento hoje. Dá um abraço aqui nela. Darai comante ou coma na casterra lábia. Meu Deus, o Senhor sabe, meu Pai. O Senhor conhece o coração. O Senhor sabe porque ela colocou